De volta com o Educador Entrevista. No programa de hoje vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho e das ações da ADEPAB. Aqui na companhia da Aline, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa instituição. Bom, para quem não conhece, né, a ADEPAB e o trabalho, vamos retomar um pouquinho, né, o que é e o que faz a ADEPAB. Certo. Bom, a ADEPAB é uma instituição sem fins lucrativos, é uma entidade de assistência social que tem como objetivo estimular o desenvolvimento integral de jovens e viabilizar a oportunidade da inserção no mercado de trabalho. Então, a ADEPAB oferta, por meio da Secretaria de Assistência Social, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que, como que eu posso dizer, é uma espécie de um curso, atividades que preparam o jovem para o ingresso no mercado de trabalho. Então, nós executamos essa atividade totalmente gratuita para a população, porque ela é financiada pelo poder público. Então, temos percursos, tem vários eixos, na qual, como eu disse no início, o jovem é estimulado ao seu desenvolvimento integral de suas potencialidades. Não só pensando no mercado de trabalho, pensando na vida como um todo desse jovem, desse adolescente. E terminando o percurso, à medida em que ele vai se desenvolvendo, a gente insere no mercado de trabalho. Paralelo a isso, nós temos outra atividade que é executada, que é a inserção de jovens, de estudantes em oportunidades de estágio. Então, para esse programa, a gente não tem limite de idade, basta que a pessoa esteja estudando, esteja matriculada em algum curso de ensino regular, ou curso técnico, ou ensino superior. E também nós encaminhamos jovens para trabalhar como aprendiz em diversas empresas parceiras. Aí a aprendizagem tem as suas condicionalidades, as suas implicabilidades, né, para a regulamentação do programa, que dentre elas é a faixa etária de 14 a 24 anos de idade, a empresa tem que ter no mínimo 7 funcionários, tem algumas condicionalidades. Então, atualmente a ADEPAB tem esse serviço, que é de preparação, de iniciação profissional e posteriormente a inserção no mercado de trabalho. E é interessante pensar exatamente na necessidade disso, né? A gente vive dizendo aqui que você vai ver as vagas de mercado, sempre se exige a questão da experiência, né? E aí como é que você vai ter experiência sem a oportunidade? Então a gente percebe instituições como a ADEPAB fazendo essa ponte, né? De antecipar uma experiência para esse jovem. A gente vem em contramão a isso, né? Porque normalmente pede-se a experiência, mas se não é dada a primeira oportunidade, o jovem não tem condição de ter a experiência, né? Então a gente vem suprir essa experiência com o conhecimento. Então, para isso que tem todo um planejamento, todas as atividades antecedentes, né? Para que o jovem vá para a entrevista, ele já tenha uma ideia de como se comportar, do que a empresa espera dele enquanto trabalhador, né? Porque é importante que esse trabalhador tenha consciência dos seus direitos, dos seus deveres, das implicabilidades, de que é necessário que ele esteja estudando. Por que é importante que esteja estudando, né? Porque para pensar em questões futuras, né? Porque a gente tem que sempre pensar em projeções futuras, o que esse jovem almeja. Então a gente trabalha em relação a isso também. Postura, preenchimento de documentos, computador, né? Hoje a gente sabe que quase todas as pessoas têm acesso à informática, né? Mas que muitas às vezes não é utilizado de maneira certa esses recursos, né? Então, na otimização do computador, do celular, porque hoje faz-se muitas coisas, né? Muito proveitoso, mas às vezes os jovens, acho que principalmente, dedicam muito tempo em redes sociais, em aplicativos, né? Então, de que forma usar isso a favor deles, não? Então, assim, é muito amplo. E pensando nisso, né, que o adolescente, que os jovens, que todo e qualquer ser humano é reflexo do espaço em que ele vive, do meio em que ele convive. Nós fazemos atividades com as famílias, com os responsáveis, na comunidade, para trabalhar todos esses fatores, a totalidade desse jovem. E fundamental nesse processo, né, porque também a gente vê isso, até muitas vezes a insegurança do próprio jovem com o mercado, né, por não ter experiência, de não saber nem como se portar em uma empresa, enfim, dar esse passo inicial na carreira. Sim. Normalmente quando eles iniciam na instituição, eles estão muito inseguros e muito tímidos, né? Porque é uma das questões que a gente também, que eu acho que é reflexo do que eu estava falando anteriormente, né? Eles ficam muito em celulares, né?
Então a comunicação hoje é muito difícil, a comunicação frente a frente, né? Normalmente quando eles se deparam com uma outra pessoa, que eles têm que falar sobre si, ter determinada segurança sobre isso, sobre o assunto, que isso já gera insegurança e eles não estão tão habilitados a fazer isso usualmente, né? Porque hoje conversa-se no Facebook, no WhatsApp, a comunicação cara a cara hoje ficou bem reduzida, né, com esses aplicativos, com tudo, que a gente também usufrui disso, né? Então, a gente trabalha com isso, para que eles tenham consciência de si, porque é igual o primeiro módulo, o primeiro percurso que é trabalhado na instituição, é o autoconhecimento, né? Ele se conhecer, ele conhecer suas potencialidades, conhecer os pontos em que devem ser melhorados, conhecer a sua raiz genealógica, para saber os pontos que algumas coisas acabam sendo hereditárias. Então é eles olhar para si, e a partir do momento em que olha, que se conhece, saber falar de si, né? Porque uma entrevista de trabalho é isso, é a pessoa saber argumentar, ela saber se posicionar, ela saber o que ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, as habilidades que ela tem, e falar bem sobre isso, né? Porque o entrevistador, ele não sabe das características, das potencialidades, das dificuldades. Então esse momento é muito fundamental, né? Muito importante. A Gilmar perguntando a respeito aí da questão, né, das vagas, né? Como proceder nesses cursos aí de inserção no mercado do trabalho para ter direito à vaga? Ótimo, é uma ótima pergunta. Então, Gilmar, a partir de agora, né, para inserção neste serviço, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o que antecede a inserção do jovem no mercado de trabalho, a inserção neste serviço é feita diretamente pelos CRAS, pelo Centro de Referência de Assistência Social no município. Atualmente nós temos 3 unidades aqui em Batatais. Nós temos o da Vila Cruzeiro, da Vila Lopes e o da Vila Lídia. Então a família tem que procurar um destes 3 equipamentos, o que for mais próximo da sua residência, e demonstrar um interesse em participar deste serviço. Que aí a família vai passar por uma acolhida, por atendimento aos profissionais deste equipamento e os profissionais farão encaminhamento para a DEPAB. Então eles têm que procurar o centro de referência. Atualmente nós temos 90 vagas, uma meta de atendimento para 90 adolescentes de 15 a 17 anos de idade. Então aí passado pelo CRAS eles vão passar toda a documentação necessária para cadastro na instituição e para preenchimento destas vagas. Aí é importante ressaltar que a passagem pelo CRAS se dá devido a uma política pública, né? O serviço em que a DEPAB executa, ele está na pasta da assistência social, então é um serviço desta pasta. Então é necessário o referenciamento dos usuários a um maior, né? A um órgão maior. E isso é para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Para a inserção de jovens e adultos em estágio técnico ou superior, a forma de inserção e de pertencimento à DEPAB é diferente. A gente pede para que o jovem, para que a pessoa que tiver interesse, encaminhe um currículo para nós. Hoje o currículo pode ser encaminhado por e-mail, que facilita muito para todo mundo. O e-mail, até se as pessoas quiserem anotar, é adepab.batatais.sp@gmail.com. Então as pessoas encaminham o currículo para este e-mail, a gente faz uma seleção, encaminha para oportunidades de entrevista e, dando tudo certo, é feito o termo de compromisso, o acordo de cooperação, todos os documentos que regulamentam o estágio. E o estágio é uma oportunidade de trabalho de início à vida profissional para todas as pessoas que estão estudando, né? A gente sabe que dentre a maioria dos cursos, se não todos, tem enquanto disciplina obrigatória o estágio curricular. Então essa é uma oportunidade em que a pessoa pode adquirir conhecimentos práticos de uma teoria em que ela está vendo, que ela vai conseguir ver uma realidade muito mais ampla daquela profissão em que ela escolher. Até é muito importante que as pessoas pensem, né, nessas escolhas, pensem no mercado em que nós temos o nosso município, para que elas possam escolher e darem início, terem possibilidade de inserção. Hoje é válido falar que nós temos cursos técnicos excelentes no município, que são gratuitos, que acessibiliza, que facilita o acesso da população, né, a uma formação de qualidade, a uma formação técnica, certificações. E é importante que as pessoas se atentem a isso, né, porque o mercado de trabalho demanda cada vez mais de qualificação profissional. Então é importante que a gente se qualifique e busque olhar para onde são as vagas, né?
para a pessoa fazer uma leitura mais ampla da realidade, se tem a intenção de permanecer no nosso município, quais são as áreas que mais geram emprego, né, que tem empregabilidade, né, que elas conseguem se manter enquanto trabalhadores dentro da nossa cidade. Então, tudo isso são pontos que devem ser levados em conta para a reflexão na escolha profissional. E é interessante também essa parceria, né, a DEPAB com as empresas, porque muitas vezes a gente percebe isso, né, a empresa quer formar um profissional com o seu perfil. Então, nada melhor do que agir nessa época com o estagiário e ver aqueles que se destacam e entram no perfil que podem ser futuramente contratados. Sim, em Batatais nós temos grandes empresas que viabilizam essa oportunidade, né? Empresas que acreditam na formação do jovem, no desenvolvimento, enquanto trabalho, enquanto um fator de mudança e orientador na vida como um todo da pessoa, né? Então, nós temos muitas empresas que contratam o estagiário, que viabilizam a primeira oportunidade, nesse momento em que o jovem ainda não tem noção quase que de nada, né? Está iniciando, porém ele não tem vícios profissionais, né? O que é muito bom para a empresa pensar. Então, ela tem condição de formar um profissional qualificado, um profissional que está dentre as características que a empresa demanda, em que a empresa prioriza para o desenvolvimento do seu negócio. E esse adolescente, esse jovem vai se formando ali dentro daquela empresa, dentro daquela rotina, se qualificando, o que é muito bom para todos os lados, né? Uhum. Também é fundamental essa questão, né, que a gente colocava aí, de seguir completamente a legislação vigente, né? Eu acho que a DEPAB também dá essa segurança para as empresas nesse ponto de ter todo o amparo legal. Sim, isso é uma questão que, inclusive, assim, é uma das nossas preocupações, é uma das preocupações da gestão, e para isso a gente está sempre em comunicação com a federação, que nós somos associados com o Ministério do Trabalho. Então, hoje, para funcionamento das nossas atividades, nós temos a validação do Ministério do Trabalho para a execução dos cursos da aprendizagem, para a regulamentação do estágio. E é muito importante que as contratações sejam feitas especificadamente nos termos da lei, porque tudo que desvia-se caracteriza como trabalho igual, se for pensar no estágio, na aprendizagem, para adolescentes menores de 18 anos. Tudo que desvia-se disso caracteriza como trabalho irregular ou trabalho infantil. E com qualquer irregularidade, a empresa tem as penalidades, né? Então, não dá para flexibilizar o que está na legislação. Ela tem que ser seguida na íntegra, né? E é uma das nossas preocupações. É até em torno disso, diante disso, por isso, em que a gente vive em constante adequações, né? Constantes modificações para atender o que as legislações nos colocam, para que a gente garanta um direito desse adolescente, pensando enquanto Estatuto da Criança e do Adolescente, são sujeitos em desenvolvimento, né? Então é uma fase primordial da vida deles. Então, que a gente trabalhe de modo a garantir os direitos, a oportunizar o acesso à qualificação no mercado de trabalho, que isso também está garantido na Constituição, no ECA, e de que seja uma experiência positiva, né? Nós sempre, quando nós vamos encaminhar um adolescente, a gente pensa sempre nas potencialidades, no que ele diz pra gente que gosta, que ele se enquadra, para que seja uma experiência positiva, exitosa, que eles gostem, né? Nas habilidades e nas demandas, nos anseios em que as empresas têm, para que seja positivo, e temos tido bastante sucesso em relação a isso. Tem aumentado o número de empresas parceiras, o número de empresas que acreditam no trabalho da instituição. Se nós formos pensar, a DEPAB é oriunda da antiga Guarda Mirim, então de muitos anos, né? Começou lá atrás e foi se adequando. A DEPAB mesmo é de 2002. Então, assim, as pessoas têm visto que a instituição é do município, têm fomentado isso, têm acreditado para oportunizar também o desenvolvimento da nossa instituição, né? O que tem sido muito bom, muito bom. Uma questão interessante e que o Gilberto coloca, né, da importância dos jovens quererem ingressar nesse tipo de projeto e não da família impor ao jovem. Sim, isso é até um padrão, uma questão que a gente tem trabalhado, né? Porque às vezes a família anseia por aquela vaga e o jovem ainda não entende tanto a importância desta, né? E tem que partir dele, porque quem vai ocupar a vaga, tanto no serviço de convivência quanto no trabalho, a responsabilidade primordial será do jovem, né? Então é importante que a família inculque isso na cabeça deles, a procurar o serviço,
e que a partir do momento em que eles deem início, que eles se dediquem àquilo, né? Porque realmente hoje na instituição nós temos condições de viabilizar tudo o que é proposto. Hoje todo jovem que finaliza o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com idade de 16 anos, todos eles são encaminhados para o mercado de trabalho. O que significa ser encaminhado, né? É ter a oportunidade de ir até a entrevista, porque o momento da entrevista, igual eu disse, é crucial. E isso só o jovem pode fazer por ele, né? Toda condição, todos os conhecimentos, os pré-requisitos, a gente faz o possível para viabilizar. Mas o momento é só dele, então é importante que ele também abrace tudo aquilo que é passado, né? E quem vai passar diariamente é o jovem, não é o pai, então é importante que ele tenha ciência da responsabilidade que é dele, né? Sem dúvida. E é uma ação de construção mesmo, né? O André perguntando aqui, quanto tempo de atividade, né, de curso especificamente, cada jovem realiza? É 1 ano. São 1 ano, são 2 ciclos, 4 percursos, então o jovem fica na instituição 1 ano. É até importante falar que, igual o adolescente, a melhor idade para ele entrar nos nossos serviços é com 15 anos. Porque se formos pensar na questão cronológica, o adolescente procura a instituição com 15 anos. Dos 15 aos 16, ele vai passar pelas nossas atividades diárias na instituição. Então, quando ele completar 16 anos, ele já vai ter o conhecimento, as habilidades necessárias e a possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho, tanto pela lei do estágio quanto pela lei da aprendizagem. Porque a lei do estágio, ela preconiza que é a partir dos 16 anos. A do menor aprendiz, a lei coloca 14 anos. Só que dificilmente nós vamos ter um empregador que dê a oportunidade para o jovem aos 14 anos. Então é importante que a população entenda também que o que está na lei, a hora que vem para a vivência diária, tem algumas modificações, porque com 14 anos o jovem ainda está no ensino fundamental. As empresas falam pra gente, ainda é uma criança, né? Ainda não terminou nem o ensino fundamental, ainda é muito novo. Então, assim, eles dão mais oportunidade a partir dos 16 anos, que aí já está no ensino médio, já sabe mais o que é da vida, já tem mais responsabilidade. Então, se as famílias puderem se mobilizar nessa faixa etária, porque assim, quando o jovem procura a instituição, já com 16, 17 anos, ele passa por todos os percursos, por todo o projeto da instituição. Só que o tempo hábil que a gente tem para trabalhar com esse jovem é reduzido. Então, quanto antes, melhor. Perfeito. Para aqueles que querem se inscrever, qual é o procedimento, qual é a época, né, para as vagas aí da DEPAB? Para início no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o momento é agora para que as famílias procurem os CRAS. Então, aconselho que já procure o CRAS de referência próximo à sua casa, peça um encaminhamento para o projeto da DEPAB, porque nós vamos começar novos grupos em janeiro. Então, a formação desses grupos, o preenchimento das 90 vagas que a instituição tem, é agora em janeiro. Eu vou formar novos grupos posteriormente, só se eu tiver desistência, se surgir alguma outra vaga. Mas pensando no mercado, nas condições dos jovens, a gente imagina que não teremos desistências. Então, o melhor momento é que procure a instituição, os CRAS, agora, para que eles possam encaminhar para a DEPAB, que aí nós vamos agendar o horário. E referente a vagas, né, de estágio, de aprendizagem, que é um outro programa. Pessoas que já têm idade superior a 18 anos podem encaminhar currículo para nós a qualquer momento. Que nós temos a gente faz um banco de currículos e tem demanda por preenchimento de vagas o ano inteiro. Agora, nesse final de ano, a gente sabe que o comércio, a indústria trabalha num ritmo diferente, né? Para dar conta das demandas de final de ano. Então, é um excelente momento. Nós temos tido muita procura por pessoas que estudam no período noturno, por pessoas que estudam, que fazem cursos nas áreas administrativas, em área de recursos humanos, farmácia também temos tido bastante demanda, informática sempre tem, né, porque hoje o mundo está informatizado. Então, assim, mas independente da área em que a pessoa estuda, manda um currículo para a gente, porque tendo oportunidade a gente viabiliza a inserção no mercado de trabalho.
e de fato é ficar de olho nessas datas, é fazer inscrição no período. Sim. A gente sabe que a questão do estágio também acontece ao longo de todo o ano, mas é preciso manter os dados sempre corretos junto à DEPAB, ter essa ficha sempre atualizada. Sim, é importante que mantenha os dados atualizados, é até um ponto muito importante, porque hoje as pessoas mudam muito de celular, né? Então, quando não atualiza os dados com a gente não consegue comunicar com essa família, com esse jovem, com essa pessoa que tem interesse na vaga, porque mudou o telefone. Então, assim, até para as pessoas ficarem ligadas em tudo que a DEPAB faz. Hoje nós estamos no Facebook, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram. Então, as pessoas podem procurar a DEPAB Batatais, que seguindo as nossas redes sociais vai ter acesso a todas as nossas informações. Então, nós temos como proposta, a partir de agora também, fazer vídeos de orientação, vídeos rápidos a respeito de currículo, a respeito de entrevista, porque é uma coisa que todo mundo acha que sabe, mas na hora que vai fazer faz errado. Então, assim, currículo tem um modo certo de preencher, entrevista um modo certo de comunicar, de falar, de sentar. Tudo é analisado, né? Em questão de relações interpessoais, de que maneira lidar com isso, né? Antes falava-se que a gente tinha que entrar no trabalho e esquecer de tudo. A gente sabe que é impossível, porque o ser humano é uno, é uma coisa só. Nós somos integrados por diversos aspectos, né? Então, de que forma lidar com maturidade, as dificuldades do dia a dia, os conflitos familiares, amorosos. Então, tudo isso tem dicas que são fundamentais e que faz toda a diferença nesses momentos. Sem dúvida. Para quem não conhece, né, onde fica a DEPAB, não tem o contato telefônico, né, queria que você passasse essas informações. Ótimo. A DEPAB fica na rua Major José de Andrade, número 142, no centro. Fica bem em frente ao Supermercado Real, ali próximo ao Posto São Paulo 3, então é centralizada a nossa unidade. Como eu disse, tem todas as nossas redes sociais, a DEPAB Batatais. Pode seguir, que lá você vai ter acesso a todas as nossas informações. Temos um e-mail para mandar currículo, que eu vou falar de novo, porque acho que é importante todo mundo anotar, que é adepab.batatais.sp@gmail.com. Então envie o currículo para a gente. Telefone fixo, 3761-4285. E também estamos no WhatsApp. A gente tem tudo, né? Não tem como as pessoas não chegarem até a instituição. Nosso telefone para o WhatsApp é 999-65-8043. Então, nós temos esse telefone também, que as pessoas podem entrar em contato, mandar uma mensagem rapidinho, que logo que possível nós vamos responder, dar uma devolutiva. Perfeito. Aline, eu quero agradecer sempre a presença aqui conosco, deixar o programa à disposição, parabenizar em seu nome aí a toda a equipe da DEPAB, né, esperar que cada vez mais tenhamos aí a procura dos jovens pela qualificação profissional. Luciano, eu que agradeço a oportunidade, agradeço em nome de toda a nossa equipe. É sempre um prazer estar aqui, a gente fica muito feliz pelo convite, pela oportunidade, e vem muita coisa boa por aí. A DEPAB tem um compromisso muito grande em se aperfeiçoar, em se atualizar, para oferecer o melhor para a nossa população. Então fiquem por dentro, acompanhem nossas redes sociais e logo que tiver mais novidade a gente volta para contar. Obrigada pela oportunidade. Bom, no próximo bloco eu converso com o professor Moraes, nós vamos falar um pouquinho de economia, né, e das mudanças aí que a reforma da Previdência promete trazer. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco, agora na companhia aqui do professor Moraes. Moraes, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que acompanham o Educador Entrevista, é sempre um prazer estar aqui discutindo, falando, conversando um pouco com o telespectador batataense sobre assuntos relacionados à economia, à política, outros assuntos de interesse de todos. Bom, reforma da Previdência, né, se falava aí no primeiro formato da reforma, né, de uma economia aí em 10 anos de 1 trilhão e 200 bilhões, agora no formato aprovado aí 800 bilhões de economia em 10 anos, né, e eu já aproveito essa pergunta do Kleber, né, como é que se tem certeza dessa economia? Olha,
Na realidade, Kleber, existem algumas projeções, existem muitos estudos relacionados a isso, foram até alguns questionados pelas comissões, né? Mas existem muitos estudos que dão conta disso. Se vai realmente ser os 800 bilhões, vai depender de outras atitudes que a gente possa tomar ao longo do tempo, mas a previsão inicial é essa economia de 800 bilhões. Uhum. E o quanto que isso mexe com a economia do país nesse período? Olha, na realidade, nós temos ainda, né, não está totalmente resolvido, um grande dilema na economia brasileira, que nós temos um déficit muito grande que está crescendo de forma assustadora e que isso está inviabilizando, está colocando em risco a capacidade financeira do Estado brasileiro. Até que ponto nós vamos conseguir bancar os gastos que nós temos, que são maiores do que as nossas receitas. Então esse é um grande dilema. O investidor vê isso com preocupação, todo mundo vê isso com uma certa cautela, né? E dentro desses gastos, o de maior expressão eram os gastos com a Previdência. Por isso, atacou-se primeiro a questão previdenciária. Mas não é a única, não está tudo vencido com relação ao problema do déficit brasileiro. Essa foi uma primeira etapa, uma primeira batalha, porque a luta é grande, certo? Nós, infelizmente, estamos gastando muito além da capacidade contributiva do brasileiro. E nós estamos num momento que não dá para se falar em aumento de impostos, a capacidade contributiva do brasileiro já está no limite máximo, nossa carga tributária já está alta. Então agora nós começamos a atacar os principais problemas. Atacamos o problema previdenciário e possivelmente agora fala-se, e já começa a estudar, atacar a questão tributária, que vai ser uma outra batalha, talvez até de dimensões maiores do que foi a reforma da Previdência. E é exatamente nisso, né? Se fala da reforma tributária, se fala da reforma fiscal, mas antes tem que se falar da reforma administrativa, né? Então, antes de cortar impostos, eu tenho que reduzir os gastos dentro da estrutura da máquina. O que é uma tarefa muito difícil quando se fala em Estado. Porque quando você pega uma empresa particular, veio uma crise, o que o empresário faz? Ele corta pessoal. E ele corta facilmente. Quando se trata de funcionário público, eles gozam de uma certa estabilidade e aí fica muito difícil. Hoje nós temos um quadro de funcionário que inchou muito nos últimos anos, no período da bonança cresceu demais, e agora fica difícil de cortar. Como vai cortar funcionalismo? Ou seja, tem que esperar esse pessoal aposentar para depois não repor. Mas é uma situação difícil. Difícil, não dá para mexer em direito adquirido. A mesma coisa foi com relação à reforma previdenciária. Muitos falam, quando falava em reforma previdenciária, mas tem aposentadorias que são imorais aí. E de fato existe, nós sabemos disso. Mas a gente não pode começar a mexer em direito adquirido. Se a gente mexer em direito adquirido, aí perde-se a segurança de todos nós enquanto cidadãos. Então nós temos que pensar de uma coisa daqui para frente. Daqui para frente. E a mesma coisa vai ser com relação à reforma administrativa. E aí é bom que a gente diga, quando a gente fala reforma administrativa, se o Estado vier a propor alguma reforma, vai ser para o âmbito federal, da União. Nós temos o problema estadual, que também tem uma gravidade muito grande, o déficit dos estados e dos municípios. Batatais é um caso como esse. Nós temos problemas aqui também orçamentários gravíssimos. E Batatais não é uma cidade fora da realidade. Isso está acontecendo com a maioria dos municípios brasileiros. Então nós temos que ter um enfrentamento disso daí. E fazer esse enfrentamento de forma que traga menos custos ou que seja o mais justo possível, que é o difícil. No caso federal, né, a gente observa aí a questão do anúncio das privatizações. Com isso, você já não tem uma redução dos cargos, já que, né, a única previsão legal aí de enxugamento, além, é lógico, da aposentadoria, é a extinção do cargo. Né? Olha, não tenho mais determinada estrutura, logo eu posso extinguir o cargo citado.
Mas veja bem, Luciano, quando a gente fala de privatização, a maior parte das empresas privadas, privatizáveis, empresas estatais, que eram deficitárias, o governo já deu um jeito de enxugar elas. Existem várias que ainda podem ser privatizadas, tudo, mas a maioria não. Outra coisa, a maioria delas já tem orçamento próprio, já tem a sua fonte de receita. Então você pega, por exemplo, a joia da coroa, que não está se falando em privatização, né? As joias da coroa, Banco do Brasil, Petrobras e Caixa Econômica Federal, né? São empresas que, além de elas bancarem os seus gastos com o pessoal, são empresas que inclusive pagam dividendos ao Estado. Então, não seria, não traria uma folga orçamentária para o Estado. O grande problema mesmo está na máquina pública. Uhum. No caso dos Correios, por exemplo, que é uma estrutura que se discute muito. Então, os Correios é uma empresa que está numa situação delicada, tem um quadro de funcionários bastante grande, tem serviços que deixam de ser atrativos, inclusive para a iniciativa privada, como o monopólio da correspondência, que hoje em dia não é uma atividade interessante, e que, de uma forma ou de outra, o grande problema dos Correios não é só o ônus que ele acaba trazendo para o Estado, que a gente nem sabe o tamanho exato desse ônus, porque os Correios se caracterizam como uma empresa pública, não é uma estatal. Mas o grande problema é o seguinte: até que ponto a qualidade do serviço não está se deteriorando ao longo do tempo, e precisa de se pensar uma solução. E quando fala-se em solução para uma empresa como os Correios, não é tão simples quanto uma outra empresa estatal, que é só você privatizar e pronto. Precisa de primeiro regulamentar como vai ser a prestação desse serviço, que é um serviço de utilidade pública, essencial à nossa vida, daqui para frente. Então, os Correios é um caso delicadíssimo. Perfeito. Uma outra questão do anúncio atual aí, né, é a liberação do fundo de garantia, né, que tem também gerado muitas dúvidas. A gente viu a Caixa, inclusive, antecipando essas liberações, né? Esse dinheiro caindo nesse momento na economia, né, auxilia, movimenta, o que se pode esperar? Então, é justamente essa uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer. Nós tínhamos uma primeira batalha para vencer, que foi a questão da reforma previdenciária. E agora, depois dessa batalha, quais os próximos passos? Agora, o próximo passo é tentar reativar a economia, restabelecer a confiança do investidor, restabelecer a confiança interna, fazer os negócios girarem e fazer a economia crescer. Esse é o grande desafio. Esse é o nó da economia brasileira, que já faz 4, 5 anos que nós não estamos conseguindo desatar. Entre essas medidas, a primeira, inclusive nós tivemos um programa aqui falando a respeito disso, é essa questão da liberação do fundo de garantia, que vai injetar uma quantidade considerável de recursos na economia, que poderá, muito embora R$500 é relativamente pouco, mas para muitas pessoas pode ser, como tem um universo grande, pode significar algum estímulo para a economia. Porém, já sabemos, é um estímulo de curto prazo, conjuntural, que vai ter um efeito aqui. Pode ser que esse efeito seja o pontapé inicial para um processo de crescimento mais a longo prazo. Mas só isso não basta, ele é muito pouco, para o tamanho de uma economia como a brasileira, para o tamanho da encrenca que nós nos metemos nos últimos anos. E nós temos um ponto aí crucial, né? Quando a gente fala da reforma administrativa, da reforma fiscal, enfim, nós temos visto esse reflexo não só na esfera federal, mas em todo lugar, né? Batatais fez uma reforma, o Estado está passando por algumas reformas, enfim, todo mundo ajustando um pouco a casa para sair desse grande vilão que é o inchaço do Estado. Esse é um problema sério, inclusive o governo federal fala, inclusive no chamado novo pacto federativo. O que seria esse pacto federativo? Como que vai se dar a distribuição dos recursos entre os entes federados, entre União, Estados e municípios?
Então esse é um outro nó, é uma outra questão a ser enfrentada, uma questão mais de longo prazo, porque não adianta você ter, por exemplo, os estados e municípios que têm uma carga de encargos muito grande, principalmente na educação, na saúde, sem a previsão orçamentária. Então a gente precisa de discutir esse novo modelo se a gente quer ter um olhar mais a longo prazo. A curto prazo, talvez a gente resolva com algum repasse, algum repasse emergencial através de emendas parlamentares, mas a gente não pode ver o que acontece, por exemplo, nos municípios brasileiros, inclusive no município de Batatais, que não é uma realidade distante. Ou seja, nós só temos condições de realizar obras e serviços públicos com repasses ou com emendas parlamentares. Nós não temos uma realidade, certo, tributária que nos permita fazer, nossa escolha é essa e nós vamos usar parte do nosso recurso para fazer esse tipo de investimento. Isso está acontecendo com Batatais, a gente pode ver. Se não for emenda parlamentar, nós não conseguimos nem tapar buraco. Isso é uma coisa, para curto prazo, a gente até resolve, tem manobra, e os municípios manobram, os prefeitos fazem a sua garimpagem de recursos, mas a gente não pode pensar num Estado brasileiro a longo prazo dessa forma. E a situação está terrível nos estados e municípios, em situações até piores do que se encontra a União. Uhum. E de fato, né, é interessante pensar exatamente isso, né, que tem que fazer o dever de casa em todas as esferas, mas ainda assim, né, o que os especialistas falam é que falta muito, né? Uma discussão que eu tenho tido muito é a respeito do próprio inchaço da estrutura do país, né? Um exemplo simples: nós criamos nas últimas décadas um número gigantesco de municípios, né? E muitas vezes o problema está aí, né, de você conseguir tocar distritos e estruturas conjuntas com o que se tinha, e foi dado um passo político, né, com a criação de muitos municípios sem ter fôlego para isso. Então, é outra coisa aqui também. Na época da bonança, criamos um monte de municípios sem realidade tributária. Municípios, por exemplo, que tem 3, 4 mil habitantes, às vezes até menor, ele tem lá a sua Câmara, a sua Prefeitura, toda uma estrutura de gastos inchada, e isso não vai voltar. E como a gente vai manter essa estrutura? Isso tem custo, alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta desse inchaço. Então, infelizmente, aqui no Brasil nós temos uma cultura de achar que o Estado pode tudo, que o Estado é onipotente, que ele tem uma fonte de geração de recursos infinita, e não é assim. Ela é finita e ela depende daquilo que a gente paga. Fazer o dever de casa é uma coisa óbvia, mas que nunca foi feito. Muitos governantes irresponsáveis, principalmente em final de mandato, essa é uma realidade que nós temos no Brasil, que incharam a máquina politicamente, que criaram muitos programas populistas de resultado duvidoso e que agora é difícil você cortar. Então essa é a realidade brasileira, e o problema é nacional, mas nós temos que também pensar localmente o que pode ser feito aqui no nosso município, o que pode ser feito no nosso estado, e que de uma forma ou de outra, no final, acaba se traduzindo na melhoria da qualidade do serviço público. O serviço público no Brasil, que é, de certa forma, está abaixo do desejável em questão de qualidade, mas a gente tem que também perceber o seguinte: ele se pretende muito universal, e é um serviço público que boa parte da população depende dele. Nós estamos num país em que, se você não tiver o Estado para bancar determinados serviços públicos, as pessoas nascem e morrem sem ter aquele serviço público. Nós temos grande parte da população que, se não for o Estado prover educação, ele não vai ter educação a vida dele inteirinha. Se não for o Estado prover saúde, ele não tem a mínima condição de comprar um remédio. Então, o Estado tem que estar muito presente na nossa vida, na vida do brasileiro.
E isso demanda recursos. A vida se tornou cara, demanda recursos, e isso sai do nosso bolso. Então, a gente precisa de criar a maturidade, de agir com responsabilidade e discutir seriamente essas questões, sob pena da gente prejudicar todos os serviços públicos e a qualidade de vida do brasileiro, que já está tão sofrida. Uhum. Uma grande promessa para dar um fôlego nesse momento no país é o leilão de alguns itens do pré-sal aí, né, Moraes? Isso. Na realidade, boa parte das pessoas não são familiares a esse tema, né? Na realidade, toda a riqueza da União do subsolo pertence à União, e ela vai fazer um grande leilão agora de recursos do pré-sal. E existe uma perspectiva, o preço inicial é 106 bilhões, o lance inicial, e é uma perspectiva muito boa de interessados em participar dessa rodada de licitação. E esse dinheiro vai ser essencial para o governo terminar de fechar as contas desse final de ano. Então, se nós tivermos um sucesso, como está sendo esperado nesse leilão, o preço mínimo é 106 bilhões, se chegar perto de uns 150, nós vamos ter um impacto bastante significativo nas contas públicas deste ano. Resolvemos um problema, não vamos aumentar tanto a nossa dívida. Então isso a perspectiva é muito grande. Agora em novembro ele vai acontecer. Nós tivemos um leilão um pouco menor também do pós-sal, que também eram alguns campos de petróleo. O resultado foi bastante animador. Então são todas essas questões que de certa forma vão dar um novo norte para o país agora. A gente não pode ficar pensando como se pensava anteriormente, em que o Estado vai ser o provedor dos investimentos. Esse tempo já passou, até mesmo porque o Estado não está quebrado financeiramente, não vai ser o Estado mais que vai ser o responsável pelos investimentos. Então vai ter que ser por parte da iniciativa privada. Então isso vai ser com relação a postos de petróleo, aeroportos, rodovias, ferrovias. Então esse vai ser o norte a partir de agora. Hidrovias, linhas de transmissão. Então o Brasil precisa de desatar esses nós. E quando a gente fala isso, não quer dizer obrigatoriamente privatização, porque não são empresas já criadas, são novos investimentos. Só que isto a gente só vai ter realmente sucesso, só vai ter investidores que tenham disponibilidade de fazer e que tenham interesse em investir no Brasil a partir do momento que a gente for capaz de sinalizar para esses investidores que o Brasil é uma economia saudável, que o Brasil é uma economia séria, que garante os investimentos, que tem segurança jurídica, que honra contratos. Então a gente precisa também, além de fazer os leilões, dar essa segurança ao investidor. Senão o investidor vai fazer, eu vou entrar naquela economia, vou fazer aquele investimento. É igual, por exemplo, uma economia que não garante contratos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bastante extremo, que é o nossa vizinha Venezuela. Por maior que for o retorno de um possível investimento que se ofertar na Venezuela, ninguém entra. Por quê? Porque não tem segurança jurídica quanto ao futuro desse investimento. Já num país mais sério, num país desenvolvido, às vezes por uma pequena margem, você tem investidores que estão disponíveis, que tenham disponibilidade de investir. E aí sim você pode gerar emprego, você pode gerar renda, você pode gerar novos investimentos, você pode, com isso também, aumentar a capacidade de recebimento de impostos no país e talvez dar a volta por cima e resolver esse problema que nós temos, que acaba desaguando aonde? Na questão social. 13 milhões de desempregados, fila nos hospitais, deficiência na saúde, na educação. Então, a questão econômica, eu falo sempre isso, falo muito isso para os meus alunos, é de extrema importância na nossa vida, porque é dela que vai garantir o nosso futuro.
Se a gente não resolver esses nós econômicos, certamente isso tudo nós vamos ter uma grande deterioração da qualidade dos serviços públicos e da nossa vida. Aproveitando em falar, já que nós estamos falando em serviço público, em funcionalismo público, mandar um abraço e parabenizar todos os funcionários públicos municipais, hoje é dia do funcionário público, que na realidade são eles que fazem a diferença, que dia após dia estão ali cumprindo o seu serviço, e que tocam os serviços públicos da nossa cidade, que muitas vezes são incompreendidos. Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente percebe também, né, Moraes, dentro dessa dinâmica, e não só do pré-sal e de todas essas estruturas econômicas, é um outro ponto que vem sendo debatido. Foi assinada uma cláusula nesse ano lá e parecia que a coisa ia sair do papel, que é o Mercosul. Então, o Mercosul tem um grande problema aí. Hoje, o Brasil está querendo firmar novos pactos internacionais. Tudo bem. O Mercosul, quando ele nasceu, é uma historinha, vai demorar um minutinho, mas eu acho que é importante a gente falar. Ele nasceu querendo ser, além de uma zona de livre comércio, de ser um mercado comum. Então ele criou uma chamada tarifa externa comum. Isso obriga, toda vez que o Brasil for estabelecer uma tarifa ou fazer um acordo internacional, ele depende da anuência de todos os demais. Então todos os acordos internacionais dependem da anuência dos outros parceiros. Bom, o que acontece é o seguinte: hoje o Brasil está, do ponto de vista externo, com uma situação relativamente confortável. Nós temos em torno de 400 bilhões de reservas, então nós não estamos com um constrangimento externo com relação a reservas em dólares, o que nos permite ter uma política de liberação comercial maior, permite fazer acordos internacionais. E o nosso grande parceiro, aqui o nosso maior parceiro, que é a Argentina, está numa situação oposta. Ela está endividada externamente, recorreu ao FMI, está sem reservas financeiras, então ela tem uma postura mais de protecionista, de fechar as suas portas. Então, qualquer acordo internacional que a gente vai fazer, a gente precisa da anuência dos demais. Então, a questão está se travando nessa questão. Bom, particularmente, eu não acho que seja a discussão do momento seja, por exemplo, de sair do Mercosul. Talvez, e uma solução que se propõe, é rever a questão da chamada união aduaneira, da tarifa externa comum, e talvez firmarmos apenas como uma zona de livre comércio, que já, se ela progredir nisso daí, já seria um grande avanço. Ou seja, tirar algumas amarras, mas eu acho impensável nos dias de hoje falar em sair do Mercosul, até mesmo porque muitas empresas já têm ligações, já têm um intercâmbio, já têm negócios com a Argentina, e que isso não pode se perder. Inclusive, se for colocado a questão ideológica, política, principalmente agora por conta da eleição do novo presidente da Argentina. Questões econômicas têm que ser colocadas ao lado, fora das questões ideológicas e partidárias de qualquer uma das partes. Sem dúvida. A Dirce, perguntando se você acha correto aposentados continuarem trabalhando e ocupando lugar das pessoas hoje desempregadas. Ô Dirce, essa questão, inclusive a partir de agora, na reforma previdenciária, ela vai cessar. Não vai ser mais permitido esse acúmulo de pensão com o cargo do trabalho no funcionalismo. Então, essa questão está resolvida a partir de agora. Só que ela passa a valer para quem começa a se aposentar agora, A gente leva um tempo de ajuste. Não. Assim que for promulgado, agora em novembro, não vai ser permitido novas concessões de aposentadoria com o acúmulo do funcionalismo. Mas até então, isso era permitido, existem situações consolidadas, direito adquirido, e a reforma não pretendeu mexer nisso, até mesmo porque seria uma questão muito complicada, principalmente para médicos e professores, que, se não me engano, a eles ainda vai ser permitido o acúmulo.
e porque você tem que ter um período de transição mesmo em qualquer legislação, isso ocorre, enfim, né, tá dentro da meta aí. Quando se fala, né, ainda na questão econômica aí, da perspectiva aí do PIB, né, para esse do próximo ano, a gente vê que é um crescimento muito pequeno, né, e que aflige muitas vezes a questão aí da economia. Quero lembrar que nós começamos um ano com uma projeção de crescimento bastante interessante para o Brasil, 2,5%, saindo de uma crise, já seria, esse ano estava prometendo bastante. Infelizmente, por uma série de questões, esses números não se concretizaram. Esse ano a previsão de crescimento da economia é 0,91%, menos do que o ano passado. Um cenário trágico, se for ver do ponto de vista econômico, principalmente após ter passado vários anos, alguns com queda do PIB e outros com crescimento bastante baixo. Então isso é muito ruim e acaba desaguando, como eu falei, no desemprego, na queda da qualidade do serviço público, na queda da qualidade da vida do brasileiro, do poder de compra do brasileiro. E no ano que vem, a previsão, pelo menos que nós temos para o momento, é de 2% de crescimento do PIB, que ainda é relativamente pequeno. Já é alvissareiro ter um número como positivo, maior do que um dígito, 2%, e nada impede que ao longo do ano esse número seja revisado para cima. Nós temos constantes revisões. Infelizmente, o que a gente viu nesse ano foi revisões para baixo. Espero que no ano que vem a gente possa fazer revisões para cima. Mas é isso que vai garantir a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Quanto ao nosso ministro da Economia, né, como é que você tem acompanhado a postura, as ações e o resultado do trabalho, né, Moraes? Olha, o resultado é o seguinte, toda mudança ela é traumática. Toda reforma ela implica algumas acomodações que nem sempre agradam a todos, que nem essa reforma previdenciária. Muita gente vai perder poder de compra, vai postergar o seu período de aposentadoria, é uma briga, mas não há, como uma frase que eu gosto muito de falar, infelizmente não há parto sem dor. Então, para que você tenha um país melhor, em algum momento nós vamos ter que fazer ajustes e esses ajustes vão ser dolorosos. Achar que a gente vai resolver tudo só distribuindo flores ou só ampliando a capacidade do Estado, dá no que dá. A gente cria gastos, cria programas, isso e aquilo que depois não tem como bancá-los. Então, infelizmente, o que a gente tem notado agora, do ponto de vista, gostemos ou não desse governo, pelo menos está tentando se propor a enfrentar o ministro da Economia algumas questões delicadas, que são difíceis de serem enfrentadas. Para a gente fechar aí, né, vamos falar um pouquinho da questão sempre do teto de gastos, né, que a gente enfrenta em todas as estruturas de poder aí, com a lei de responsabilidade fiscal, né, que estabeleceu isso, mas que a gente percebe todos também com a corda no pescoço com a lei, né, e tendo que se adequar e fazer milagre com ela. Essa lei do teto do gasto, Luciano, é uma lei que foi aprovada ainda no governo Temer para 20 anos. Podendo ter uma revisão quando completar 10 anos. Que as pessoas que foi aprovado, o Brasil inteiro, a sociedade brasileira não percebeu o tamanho da forca que vai ser isso daqui para frente. Ela estabelece o seguinte, que a partir de agora, para os próximos 20 anos, os gastos dos setores, de cada setor do governo, só vai poder crescer o tamanho da inflação. Qual que é o propósito? Os gastos crescem só a inflação e todo o crescimento da economia vai ser para abater dívida, para resolver o problema do nó fiscal. Então esse foi o propósito do teto dos gastos. No primeiro ano, a corda dá uma apertadinha. No segundo, vai apertando mais. No terceiro, no quarto, no quinto ano, daqui a 5 anos, nós não vamos falar outra coisa, senão, e o teto dos gastos? Por enquanto, nós ainda não estamos sendo muito afligidos por isso. Mas a tendência é o seguinte, a população cresce, as necessidades de gastos por parte do Estado, da máquina pública, aumentam,
e o Estado não pode gastar mais. Então, o Estado brasileiro vai gastar, essa é a proposta do teto dos gastos, gastar daqui a 20 anos exatamente o que gastou esse ano. Nós não podemos aumentar gastos. Ele vai crescer somente a inflação, quer dizer, não vai ter aumento real. Então, qualquer programa novo tem que demandar o quê? A eliminação de algum programa velho ou então o ganho de eficiência. Caso contrário, vai faltar dinheiro. Então, é isso que nós aprovamos, o Congresso aprovou, é necessário, mas é uma corda que está sendo colocada no pescoço de todo administrador público, que vai ter que se ater a esse teto de gastos. Mas é bom que a gente diga que esse teto de gastos ele foi só para a área federal, essa imposição não está com os estados e municípios, mas que dificilmente vai conseguir ter uma realidade diferente, porque boa parte dos recursos vem dos estados, então ele também vai sofrer da mesma maneira. E a gente cai na questão prática que a ação de aplicação da saúde e da educação é no município. E se o recurso está contido aqui também, infelizmente. Agora, isso é importante, Luciano, porque é o seguinte, isso vai nos obrigar a sermos mais responsáveis. A sermos mais responsáveis, e todos nós, todos os estados, municípios, a União e todos os políticos e toda a sociedade, de certa forma, discutirem melhor suas prioridades, priorizar melhor os gastos, trabalhar mais a gestão, fazer com que o pouco do recurso tenha resultados mais eficientes. Caso contrário, não tem sentido da gente jogar dinheiro fora num país ainda pobre. Moraes, eu quero agradecer a participação conosco aqui, deixar o programa sempre à disposição, esperar realmente que essas ações tenham um impacto que supere as nossas expectativas na economia e que a reforma administrativa venha o mais rápido possível com toda a responsabilidade técnica necessária. Obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui discutindo, debatendo, é bom que a gente diga que nós não temos as respostas. Tudo pode acontecer, mas se a gente acompanhar melhor, ter um senso mais crítico, a gente pode ser mais influente e construir, fazer escolhas que possam ajudar a construir uma cidade melhor, um estado melhor e mesmo no ponto de vista particular, que nós possamos, com o nosso orçamento, na nossa família, tomar decisões mais assertivas que façam com que os nossos recursos possam se traduzir num resultado melhor do ponto de vista material para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, vamos a mais um intervalinho. Na sequência, tem matéria especial aqui no Educador Entrevista. Não sai daí. Nós estamos aqui na paróquia de São Sebastião, que daqui a pouquinho vai sair com a Romaria, 37ª Romaria de São Judas Tadeu. Estou aqui com o Padre Ilcinho, que fala pra gente. 37 anos, né, Padre Ilson? Já virou uma velha tradição, não só de Batatais, mas da região, né? Exatamente. É sempre uma experiência de fé, é sempre uma oportunidade que cada um de nós temos nesse exercício espiritual. Essa caminhada que nós fazemos aqui, da nossa igreja matriz de São Sebastião até a capela de São Judas. É uma peregrinação, momento de oração, momento de fé, sobretudo, conforme você disse, essa experiência tradicional onde cada um recorre à intercessão de São Judas. E por que São Judas é considerado o santo das causas perdidas, Padre Ilson? Veja bem, todo santo, ele implica nessa experiência que ele faz da graça de Deus, como comprometido com Deus, como comprometido com os irmãos. E São Judas não foi diferente, ele soube assumir a sua fé, ele soube testemunhar a igreja de Jesus Cristo. Então, por conta das diversas situações que ele viveu, que ele experimentou, que ele exerceu, então ele é tido como o santo das causas difíceis, para que também nós percebamos que, nos santificando, nós conseguimos vencer as etapas
que exigem de nós na vida, no nosso dia a dia. Mas ainda há aqueles que acreditam que São Judas, né, é o Judas traidor, não tem nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Esse São Judas é aquele que realmente assumiu a sua fé, que acompanhou, assumiu a causa por Jesus Cristo e fez essa grande experiência da graça de Deus. Então não tem nada a ver com o Judas Iscariotes, aquele que não soube amar conforme Jesus gostaria e gosta que cada um de nós amamos. No entanto, ele traiu a Jesus. Mas o São Judas que nós estamos aqui, recorrendo à sua intercessão, buscando através dessa caminhada, é aquele que soube amar, aquele que soube testemunhar, aquele que soube fazer da sua fé uma experiência da graça de Deus. Qual a bênção especial para aquelas pessoas que não puderam vir nesse domingo, por um motivo ou outro, pessoas que estão doentes, acamadas? Veja bem, a graça de Deus, ela implica em diversos momentos, em diversas situações. Então, para aqueles que não puderam estar conosco no dia de hoje, que possam também ter essa experiência da graça de Deus, que possa receber a intercessão de São Judas e que ele possa acompanhar sempre todos aqueles irmãos e irmãs, em especial os enfermos, os encarcerados, aqueles que passam por alguma dificuldade exigente. Que a graça de Deus, pela intercessão de São Judas, possa chegar ao coração e à vida de cada um. Depois de uma breve concentração logo pelas primeiras horas da manhã, aqui na igreja de São Sebastião, a sede da paróquia, a 37ª Romaria, em louvor a São Judas Tadeu, começa a sair com destino à capela de São Judas Tadeu, ali às margens da rodovia Cândido Portinari. Hoje o tempo, apesar de ser de manhã também, vai ser um pouco mais branda, né? A Romaria, o tempo também está ajudando, porque o tempo está fechado, começa um pequeno chuvisqueiro, mas mesmo assim não afastou os devotos de São Judas Tadeu. Ave Maria, Ave Maria. Viva São Judas Tadeu! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Segundo o mistério glorioso, nós somos unidos à ascensão de Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos. Os vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva São Judas! Bem, quem acompanhou toda essa romaria desde a saída lá na igreja de São Sebastião até aqui no São Judas, né, com toda a família, é o nosso amigo comendador Valdemar Hanauer. Tem fé em São Judas, Valdemar? Tenho muita fé no São Judas, inclusive eu fui presidente aqui uns 10, 12 anos e nós temos muita coisa na época aqui no São Judas. Eu sou muito devoto, toda semana eu venho aqui, porque é um santo que todo mundo acredita, né? E é o São Judas Tadeu, então todo mundo vem aqui, tu vê que nem hoje. Começou a chuva, veio bastante gente, né? Então é isso aí que é a fé do São Judas. Bem, como é que é? Já teve alguma graça de São Judas? Já pediu alguma coisa ou vem mesmo só porque é devoto? Ah, já tive a graça, sim. A gente sempre pede para o São Judas e sempre a gente está sendo abençoado, graças a Deus. E hoje está vindo com toda a família, o netinho no carrinho aí? Netinho veio junto, tudo aí hoje, graças a Deus. Está muito bom. É verdade que seu netinho, inclusive, passou por um problema de saúde recentemente? Passou. Quando ele nasceu, né? Aí fizemos muita promessa e graças a Deus hoje ele está aqui junto, muito bom. Quantos aninhos? Um aninho, fiz agora de 19. Bem, como vocês viram, né, na saída da romaria lá da igreja de São Sebastião, o tempo estava ameaçando, um pequeno chuvisqueiro, poucas pessoas naquele momento, mas o que deu para
reparar aqui foi que na chegada aqui na Capela de São Judas, o número de pessoas era muito grande. Acho que nem a chuva chegou a atrapalhar essa devoção a São Judas Tadeu. As pessoas foram se incorporando durante a romaria e realmente está aí agora, vocês estão vendo essa multidão de pessoas aí assistindo a missa que está sendo celebrada pelo padre Ilcinho da paróquia de São Sebastião. Viva São Judas! São Judas! Palmas para São Judas! Apóstolo da fé, discípulo missionário, tornado muito querido, fazê-lo retumbar. Como que é importante este momento que nos desinstalamos para testemunhar a nossa fé, que nos colocamos em oração para que assim percebamos o quanto Deus ama e cuida de cada um de nós. Neste 30º domingo do tempo comum, aproveitamos para recorrer à intercessão de São Judas, nessa capela, onde tantas vezes vimos, para que assim nós tenhamos sempre a certeza de que o cuidado de Deus para conosco, ele se dá através daqueles que nos precedem diante dele. E hoje recorremos à intercessão de São Judas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus que é Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sou pecador, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós. O meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Da comunidade, a vida é celebrada. É esperança e muito amor. Comunhão partilhada. Dona Ana, a senhora acompanhou, veio aqui, assistiu a missa sentada.
Tem muita fé em São Judas? Nossa mãe do céu, você tem. Vem todos os anos? Meu marido, tadinho, também tinha muito. Nós somos muito religiosos, graças a Deus. Você mora em frente à igreja lá, inclusive, né? E vem todos os anos? Vem todos os anos. Já alcançou alguma graça? Já, graças a Deus, graças a Deus. Mais agradece do que pede, né? É, isso, mais agradece. São Judas é maravilhoso, né? Você vem todo ano, Totói? Claro, graças a Deus eu venho todos os anos. Nós somos católicos e é uma penitência que a gente tem com São Judas Tadeu por tantas coisas que ele fez nas nossas vidas. Já fez algum pedido, alcançou algum milagre, alguma graça? A gente sempre consegue algum milagre e faz pedido, não só para nós, para a população, para os governantes, e que esse Brasil seja cada vez mais humano. Então tá, o ano que vem tá aí novamente. Se Deus quiser. As mulheres que não vão a... Tá certo, o Educador Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo uma dica para vocês. Hoje, a partir das 18 horas, tem comemoração do Dia Internacional da Animação no Teatro Municipal. 18 horas tem 1 hora de animação infantil, né, para as crianças, e a partir das 19 horas, 1 hora de animação nacional e 1 de animação internacional para público a partir de 14 anos. O evento é gratuito, tá certo? Nós ficamos por aqui. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.